No final do ano de 2010, você escreveu as 3 coisas que não levaria para 2011. E agora, em 2011, quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2012? Dia 1º de dezembro, início do último propósito do ano de 2011. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar e em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2011 como o melhor ano de sua vida até então. Propósito da mudança. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Ezequiel, capítulo 8. Vamos lá. Nós vamos ler do 1 até o 15. Ezequiel 8, 1 a 15. Amém? Ok. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo. E dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me sobre a terra e o céu. E em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que essas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes
e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criatura rastejante e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na verdade, na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. E Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo? Nas trevas, no oculto. Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor, e lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ok, eu paro aqui, mas nós temos algumas outras referências para ler. Ele estava sentado, reunido com autoridades, possivelmente buscando a Deus. E naquele momento, o Senhor o levantou com uma força muito grande. Que ele diz que o levantou pelos cabelos. E o levou a ver aquilo que ele não estava vendo. Ele era o profeta, mas ele não estava vendo o que estava acontecendo. Ele não sabia que no oculto, escondido, estavam fazendo coisas que o Senhor chamou de repugnantes. Então, à vista, não. Mas no oculto, sim. E as pessoas que estavam fazendo aquilo eram pessoas que tinham conhecimento, que ensinavam, que tinham poder, que lideravam. Pessoas que tinham importância. Eles tinham importância, muita importância. Mas, aparentemente, eles estavam fazendo o que era certo. Mas no oculto, não. Não eram pessoas inocentes. Não eram crianças na fé. Não eram recém-convertidos, recém-chegados no Senhor, aqueles que acabaram de chegar, não. Eram pessoas estabelecidas. Podemos usar essa expressão? Em Deus. Que já estavam em Deus há muito tempo, que lideravam, que mandavam. Só que, diante das pessoas, à vista, estavam fazendo tudo certo. Mas no oculto, o Senhor chama aqui de repugnantes as atitudes, as ações, o que estavam fazendo. Então, ele chamou, a primeira coisa que ele viu, aqui, foi o ídolo que provoca o ciúme de Deus. A Bíblia diz que o Senhor o Espírito Santo tem ciúme do seu povo.
Senhor não vai nos dividir com ninguém, com nada. Um relacionamento são, sadio, normal, pessoas normais não dividem. Não são capazes jamais de dividir o seu companheiro ou a sua companheira com alguém. Pessoas que fazem isso são anormais, são endemoniadas. São possessas. Porque pessoas normais jamais seriam capazes de dividir o seu cônjuge, a sua mulher, o seu marido, com uma outra pessoa. A Bíblia deixa isso bem claro. E o Senhor não nos divide com ninguém, com nada. Tanto é que você é ensinado, o próprio Elias disse ao povo, vocês vão escolher. Vocês vão ficar com Baal ou vão ficar com Deus, mas com os dois vocês não podem. O Senhor disse, não se pode servir a dois senhores. Ou você é do Senhor, ou você não é. Ou você anda com Deus, ou você não anda. Você teme a Deus, ou não teme. Esse negócio de mais ou menos não funciona para Deus. No caso desse ídolo aqui, estava se referindo a Azerá, uma deusa da fertilidade, que já tinha sido derrubado o poste sagrado dela por Josias há uns 30 anos. Mas estava sendo levantada aqui de novo no oculto. Então, o que isso significa? Pessoas que já até tiraram coisas de suas vidas, mas voltaram a praticar. O Josias foi um homem extremamente corajoso. Se não me falha a memória, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Mas foi surpreendente o reinado dele. Ele foi um dos que teve coragem de derrubar tudo que era idolatria, tudo quanto era altar. Fez um limpa em Israel. Isso tinha acontecido já há uns 30 anos. Mas estavam voltando a levantar um poste sagrado para Azerá. Quantas pessoas que já foram libertas, pararam com coisas, mudaram, mas de repente começam a dar abertura para aquilo voltar novamente. Era o ídolo que ele chama, que provoca o ciúme de Deus. Quer dizer, estava dividindo. As pessoas estavam se dividindo, estavam divididas. Não funciona. Depois ele fala, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Um templo corrompido, nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor não pode ficar lá. Ele fala aqui que ele escavou, o Senhor mostrou para ele um buraquinho no muro. E mandou ele escavar. Quando ele escavou, ele encontrou coisas horrorosas ali. No caso, usa a expressão, aqui, imagens de criaturas desenhadas, rastejantes. Isso significa que aqui eram imagens desenhadas, certamente a influência era do Egito. Todas essas imagens aqui, a influência vinha do Egito. Então, o que isso significa? Que lá no íntimo, lá dentro deles, ainda tinha aquele ranço do tempo da escravidão, das coisas que eles viram no tempo da escravidão.
tinha aquele ranço. Ainda carregavam lá dentro influência diabólica, maligna, do tempo passado que deveria ter ficado no esquecimento. Mas ali no escondidinho, lá no escondidinho, por trás do buraco, que o Senhor mostrou, olha esse buraquinho aqui. Agora vem cá, escava, que você vai ver o que tem aí dentro, a coisa está feia. A olhos vistos, um buraquinho, quem ia dar conta, quem ia parar para olhar para aquele buraquinho? Deus levou o homem de Deus a ir lá, para olhar para o buraquinho. Quando ele olhou, agora escava. Quando escavou, lá dentro, tinha todo tipo de imagem. De criaturas rastejantes. Desenhadas por todas as criaturas rastejantes, animais impuros de todos os livros da nação. Influência do Egito. Do tempo da escravidão, e o Egito simboliza o mundo. E muitas pessoas, às vezes, a olhos vistos, assim, às claras, parece que não, é tudo de Deus. Mas se escavar, se for lá no cerne da alma, ainda vai encontrar criaturas rastejantes. Coisas que simbolizam o tempo da escravidão, o tempo do pecado, o tempo do mundo. O tempo que deveria ter sido abandonado, esquecido para sempre. Para sempre. Para sempre. Aí, ele diz, o povo diz assim, o Senhor não nos vê. Quantas vezes eu vejo pessoas achando que realmente é isso? Acha que Deus vai se importar com isso? Acha que Deus está vendo isso? Acha que Deus vai tem tanta coisa para Deus se preocupar? Vai dar importância para isso? Dá. Se é contrário à palavra dele, ele dá. Ele dá. Ele dá sim. Aí ele diz, ainda não é o bastante, não tem coisa pior. Ele chega, vai mais um pouquinho, vê mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era um deus babilônico. Um deus muito adorado na Babilônia, que foi muito adorado na Babilônia. E que era considerado também como Azerá, um deus da fertilidade. Um deus que abençoava as plantações e etc., e por aí vai. E acredita-se que esse Deus era o Deus mais desejado pelas mulheres. As mulheres tinham sempre uma tendência a buscar mais por esse Deus, porque talvez criam que ele pudesse abençoá-las mais, etc. e tal. Agora, quem tinha tirado eles da escravidão, mudado a vida deles, prosperado, trabalhado para que eles tivessem uma boa vida? Deus. Mas tinha um monte de mulher chorando por Tamuz. Por Tamuz. Quantas pessoas que estão chorando por coisas e apegadas a coisas, e tratando aquilo como se fosse um Deus, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida, como se eu perder isso, minha vida acaba. Quantas pessoas que têm colocado Tamuz na frente de Deus, choram por situações que é uma espécie de Tamuz na vida deles. Porque tudo que assume o controle da tua vida passa a ser um Deus, querendo você aceitar assim ou não.
Imagina, isso aqui. Isso é um Deus, sim, ocupou o primeiro lugar. A prioridade. É a prioridade da tua vida. Ocupou o primeiro lugar. Tem feito maior parte do teu tempo, todo o tempo, ser gasto com isso. Sua cabeça só pensa nisso. Seus sentimentos, suas emoções. Você só se envolve com isso. Só está nessa direção. É Tamuz. Está chorando por Tamuz. Está chorando por Tamuz. Por Tamuz. Quantos que têm provocado, como diz aqui, o ciúme de Deus? Porque o poste sagrado Azerá, que já foi derrubado, foi lá e levantou de novo. Coisas que já foram derrubadas, que Deus já libertou, que esquece. Isso é coisa do passado. A pessoa levantando aquilo de novo. Voltando a praticar. Quantos que acham que ninguém está vendo, mas Deus está vendo? Lá no íntimo, toda a influência mundana controlando a sua vida. Como eles, lá no oculto tinha todas as imagens e tudo aquilo era a influência egípcia do tempo da escravidão. Quantos que estão parados na vida só chorando? Chorando por isso, por aquilo. A vida não anda. Deus já disse, anda, vai conquistar, avança a tua vida. Fica preso. Chorando por leite derramado, por coisas que já se foram, coisas que não têm importância, coisas que não acrescentam em nada. Brigando por uma coisa que a própria situação já diz. Vai, larga, segue sua vida. Quantos que param a vida para chorar por um Tamuz na vida? Quantos que lá no íntimo, o que os influencia, o que está influenciando a vida, não é a palavra, não é Deus, mas as coisas que já deveriam ter sido esquecidas e abandonadas há muitos anos, há muito tempo. Há muito tempo. Mas vamos seguir. Eu vou lá para Lucas, parece uma mudança radical, mas é para continuar o raciocínio. Lucas 23, 18 a 21. Depois do 39 a 43. A uma só voz eles gritaram. Acaba com eles, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de insurreição ou rebelião, motim. E na cidade, por assassinato. Ele era considerado um assassino, um homem perigoso. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam, Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto,
Hoje você estará comigo no paraíso. Ok? Muitas pessoas agem igual esse pessoal aqui. Eles não sabiam o que era certo? Sabiam. Sabiam sim. Na verdade, eles estavam fazendo tudo isso aqui em nome de Deus. Religiosíssimos. Todas essas atitudes e escolhas, tudo que nós vemos acontecer, em nome de Deus. Então, usar o nome de Deus, para muita gente é fácil demais, escorrega. Vai que nem quiabo, não tem problema. Escorrega. Tem gente que não tem temor, não. Tem gente que não tem problema nenhum em colocar Deus nas mais absurdas situações. Escuta, quem vocês querem que eu solte? Solta Barrabás. O assassino, aquele que tinha causado rebelião na cidade, tinha matado, era perigoso, estava preso. Foi escolha deles. Tudo por quê? Porque lá no meio tinha um bando de gente religiosa instigando esse monte de gente sem juízo e que não pensava com a própria cabeça, mas pensava com a cabeça dos outros. Isso é uma coisa triste. A fazer todo esse movimento aqui, a fazer essa escolha absurda. Então, muitas pessoas poderiam estar escolhendo Jesus, ficar com Jesus, andar com Jesus, ter uma vida abençoada com Jesus, mas estão escolhendo Barrabás. E muitas vezes em nome de uma fé. Em nome de uma fé. Usando até o nome de Deus. Muitas pessoas, tendo a oportunidade de ficar com o melhor, escolhe o pior. O pior. Quantos que têm agido assim? Tem diante dele a oportunidade de pegar o melhor, de seguir a boa, a certa, a direção certa. Mas não. Escolhe o pior. Quem vocês querem que eu solte? Solta Barrabás. Esse Jesus crucifica. Esse Jesus crucifica. Isso aqui, o povo. Quem pediu foi o povo, instigado por um bando de religiosos que proclamavam o nome de Deus. Tudo isso aqui estava acontecendo em nome de Deus. Mas não era Deus. Aqui, lá, o que movia era um espírito demoníaco. Era o mal. Esses religiosos que causavam tudo isso aqui eram pessoas invejosas, fracas, que não suportavam ver a força do Senhor. Bom, mas eu não quero entrar nesse ponto, não. Eu quero só que você veja as escolhas que muitas vezes as pessoas fazem na vida. Quantas pessoas que as escolhas delas são sempre assim. Elas podem escolher o caminho certo, o melhor para elas, o que funciona, mas estão sempre fazendo escolhas ruins. E o malfeitor, dois, um de cada lado de Jesus. O sujeito está a minutos de dar o último suspiro e usa os últimos minutos de vida para insultar aquele que podia mudar toda a história da vida dele até daí em diante. Ele teve uma vida destruída, mas ele podia ter uma vida eterna de salvação. Quantos que nem
nem quando estão sob uma situação difícil, aprendem. Tem gente que não aprende nunca. Tem gente que leva... Esse homem aqui viveu uma vida inteira de destruição. E na última hora ele se destruiu ainda mais. Porque o que ele fez aqui acabou com a vida dele ainda mais. E ele teve do lado dele a oportunidade de ter a vida dele mudada daí em diante. Porque ele seria salvo. Como o outro foi. Então você vê que tem pessoas que elas dão lugar à visão de Deus. Elas aproveitam as oportunidades que elas têm na vida. Mas tem gente que está do lado da saída, da solução. Está ali, ó, do lado. Mas joga fora. Tem gente que já não tem mais onde ir. De tanto sofrimento, mas a arrogância. Olha, esse homem estava crucificado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço gente. E realmente, quanto mais eu convivo com as pessoas, eu vou vendo o quanto tem pessoas igualzinhas a esse homem aqui, ó. Gente ingrata. Gente que está crucificada. Sabe o que é uma pessoa estar crucificada e usar o pouquinho de energia que tem, os minutinhos de vida que tem, para insultar? Por aí você vê até onde vai o ser humano. A dureza. Que Deus nos guarde. Você deve sempre pedir a Deus: Senhor, me guarda, guarda meu coração. Eu não quero endurecer, eu quero ser cheio do Senhor. Porque você vê que cegueira, uma pessoa crucificada, a dor é insuportável, a circulação para, a dor é insuportável. Insuportável. Só você imaginar a cena. E a pessoa sabe, acabou, eu estou morrendo, há poucos minutos ou segundos de eu dar meu último suspiro, e a pessoa usa toda aquela energia, tudo aquilo que ele tem, ou aquele pouquinho, ou aqueles minutinhos, para insultar. Tem gente que ele é assim, não muda nunca, não dá espaço para Deus, não tem mais onde ir na derrota, mas o orgulho está lá, a arrogância. A saída e a solução está do lado, mas joga fora e ignora, despreza, joga fora. Este homem jogou a grande oportunidade, a grande, ele teve até no último momento, ele teve em vida de mudar, e lá na cruz, você vê como é que é, hein? Lá, ele teve a oportunidade de ter a vida dele completamente transformada e ter sido salvo como o outro, e ele jogou fora. Ele jogou a vida dele inteira fora, porque ele era um criminoso, um malfeitor, e na última hora ele jogou os últimos minutos de vida que ele tinha fora. Tem gente que joga a vida inteira fora. O que se pode fazer? São escolhas. São escolhas. Por isso que quando eu falo com você, não pare a tua vida por ninguém. Não fique esperando por alguém para você seguir a tua caminhada, porque tem gente que até no último momento, ele está na cruz e ele está indo usando o pouco que ele tem para insultar Jesus. O pouco que tem de energia para insultar Jesus. Não muda. Ah, mas Deus não muda. O Senhor muda, você tem que abrir o coração. Se uma pessoa diz não para Deus, olha, vem cá. Vem cá, eu jamais vou aceitar isso. Às vezes as pessoas dizem, mas por que Deus não muda o fulano? Porque o Deus já trabalhou, a pessoa conhece a Deus, a pessoa sabe tudo sobre Deus, a pessoa tem experiência com Deus, a pessoa já viu o poder de Deus, e a pessoa
a gente já tinha feito outra coisa. Deus é que é bom demais. Ah, por que o fulano não muda? Porque ele não quer mudar. Ele não quer mudar. E não adianta lutar com quem não quer mudar. Se uma pessoa é conhecedora, ela sabe o que ela tem que fazer. Você vai ficar, pelo amor de Deus, dia e noite dizendo, muda, muda. Você quer, meu filho? Não quer? Então tudo bem, a escolha é tua. Escolha, faça suas escolhas, siga teu caminho. E siga teu caminho. E acabou. Estava do lado de Jesus e não quis mudar. Tem gente que ele tá do lado. Ele está do lado da saída, da solução, de viver uma transformação de vida. Mas não quer mudar. E o que se há de fazer se uma pessoa não quer? Se você não quiser, não, Deus não pode fazer nada. Você sabe, vem cá. Se uma pessoa sabe o que ela tem que fazer, não adianta você ficar se esquivando, se escondendo e dando uma que não sabe. Quem sabe, sabe. Deus sabe que você sabe. Não adianta se esconder. Se você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz. Se não quer fazer, é a escolha da pessoa. Está aqui, eram dois. Um escolheu a coisa certa, o outro escolheu ir para o inferno. São escolhas. Um que, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro, se você fosse bom mesmo, resolvi o meu problema, o seu e dele, todo mundo aqui. Se você tivesse poder para fazer uma coisa, ia mudar isso aqui. Ele estava em condições de fazer isso? Não estava. Mas, escolha. E foi a escolha dele. Um escolheu pedir, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro escolheu continuar sendo o mesmo malfeitor, arrogante e manter o mesmo caráter até nos últimos segundos de vida. Vamos voltar aqui para Ezequiel 47. Vamos ler do 1 ao 5. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Ezequiel 47, 1 a 5. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água flui do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me para a água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E aí, ele continua falando da abundância, que era uma água saneada, quer dizer, uma água boa. E
se você ler até o 12, você vai vendo, falando da abundância. E quando se nós formos buscar saber de que rio é esse, quando fala de Arabá, Arabá onde entra no mar, essa região aqui é a região do Mar Morto. Quando não fala normalmente de mar, normalmente na Bíblia está se referindo ao Mar Mediterrâneo, mas nesse caso aqui era o Mar Morto, porque é essa região do Mar Morto. E se você falar do Mar Morto, 25% é sal, não tem nada lá. Quem já foi lá sabe que não tem nada. Fica 396, eles falam 400 metros abaixo do nível do mar. Está na região mais baixa do mundo. Como é que essa água, que é impossível um peixe sobreviver, como pode sanear alguma coisa, fluir, sarar? Mas a Bíblia deixa bem claro. Quando uma pessoa, ela dá lugar a Deus, para que o Senhor transforme a vida dela, para que esse rio de água viva corra nela. Ela é fonte de bênção, ela é fonte de vitória, ela é uma vitória, a vida dela é cheia de vitórias, ela leva vitórias, onde ela toca, ela leva bênção. Ela é transformada. Essa água do templo fluindo é o Espírito Santo. E o que Deus espera para o seu povo é isso aqui que aconteceu. Água no tornozelo, que do tornozelo foi para o joelho, do joelho foi para o peito, do peito foi até a cabeça, e de repente já estava nadando. Você não vê nenhum afluente aqui, nenhum outro rio abastecendo esse rio para ele crescer, para ele se encher dessa maneira. E às vezes eu vejo pessoas buscando coisas de fora para poder preencher aqui dentro o que só Deus pode preencher. Só Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas buscando coisas que ela não vai encontrar o que ela precisa naquilo. Ela não vai, mas ela vive buscando. E é por isso que ao invés dela nadar no Espírito, a hora ela até já cresceu um pouco espiritualmente, a hora já está voltando a água para o tornozelo novamente. Ora está voltando para o tornozelo. Ora ela já está até nadando. Tem gente que já nadou no Espírito. Ele já foi abastecido. Ele já foi cheio de Deus. Mas ele tem permitido essa água voltar para o tornozelo novamente. Alguns já estão morrendo, estão aquilo que era uma boa água, uma água saneada está voltando a ser como a água do Mar Morto, não dá nada lá, nem alga, nem peixe, nem nada. Uma vida sem vida, espiritualmente falando. Por quê? Porque nós podemos ir lá em Ezequiel 8 de novo. Porque levantou o poste a adoração a Zerá, que já tinha sido derrubado. No escondidinho, está cheio de influência das coisas do Egito ainda.
Está sentado num canto chorando por um Deus que não pode fazer nada. Está tendo a oportunidade de fazer uma boa escolha, está escolhendo Barrabás? Está do lado da saída, mas está escolhendo a perdição. Você entende a palavra? Isso entra no seu entendimento? Começou no tornozelo. Chegou ao ponto de nadar. Não tinha mais. É nessa direção que Deus nos leva. A você nadar no Espírito, a você ser cheio de Deus. É nessa direção, é sempre crescendo em Deus. Sempre. Mas algumas pessoas até foram um pouco, mas já retrocederam. E Deus não se agrada disso. Não é esse o Espírito. Ele quer que você transborde. Ele quer que você tenha essa água que é o Espírito. E seja uma boa água. Que por teu intermédio, não só Deus possa operar na tua vida, como você possa ser bênção nas mãos dele, na vida das pessoas. E assim por diante. A ideia é crescer. Você vê começando no tornozelo e chegando a nadar. A ideia é você crescer, não retroceder. Nunca em Deus. A ideia é aquilo que já foi derrubado, ficar lá. Aquilo que é passado, continuar no passado. Se você tiver que chorar, chore na presença de Deus. E não por coisas que não têm poder de transformar ou mudar a tua vida. Você pode achar, muitas vezes, muitas pessoas, ninguém está vendo o que está aqui. Mas Deus está vendo e sabe em detalhes o que está dentro de você. E isso deve importar muito para você. Coloque-se em pé e a mão no coração.